Olá, queridas alunas e queridos alunos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mariana Barreiras. Eu vou dar algumas aulas para vocês sobre criminologia, uma matéria pela qual eu tenho verdadeira paixão. E nossas aulas serão baseadas em exercícios, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Quem já me conhece sabe que eu não vou me preocupar tanto com a quantidade de exercício, mas sim em dar algumas questões-chave que vão ajudar a gente a revisar o conteúdo que vocês estão estudando. Porque se for só para ficar vindo aqui fazendo um monte de exercício, vocês podem fazer na internet, tem um monte de site e tal. Então eu quero comentar as questões com calma para a gente poder resolver uma por uma das que eu vou apresentar para vocês, revisando e fixando na cabeça de vocês os conceitos, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai começar logo de cara com uma primeira questão. Antes de passar para a questão, deixa eu falar um pouquinho sobre quais são os objetos, né, dessa primeira aula. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é criminologia, quais são os métodos da criminologia, o empirismo, a interdisciplinariedade. Tem também um outro detalhezinho aqui que a gente vai ver, os objetos da criminologia e as funções da criminologia. Isso tudo já está formatadinho de acordo com o edital de vocês, tá? Então, já estou fazendo bem direcionado. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai ver tudo isso aí de uma maneira bem dinâmica e toda baseada em exercícios, como a gente já tinha combinado, ok? Vamos lá para a primeira questão? Beleza, primeira questão. A criminologia é uma ciência interdisciplinar, empírica e dedutiva. Gente, primeira coisa que a gente precisa saber sobre provas de criminologia. Quando a gente faz uma prova sobre criminologia, quase sempre vai cair alguma questão sobre a criminologia em si, tá? Então vai perguntar se a criminologia é uma ciência de tal modo, se é de outro modo, quais são as características da própria ciência. Isso está no próprio edital das matérias de criminologia e isso está refletido nas provas, tá? Então a gente precisa saber isso aqui. Falo, não, professor, mas eu nem sei direito o que é criminologia ainda, eu estou começando a estudar, eu quero saber do crime. Calma, a gente vai falar do crime, tá? Mas o que a gente precisa saber? Para começar a estudar a criminologia, eu preciso saber o que ela é, o que é o conceito, como que ela funciona. Então é disso que a gente tá tratando aqui. E se não souber isso, vai furar alguma das questões da prova. Então vamos destrinchar essa nossa questão, vamos aqui para a tela. Olha só, a criminologia é uma ciência interdisciplinar, empírica e dedutiva. A primeira coisa, na verdade, seria discutir se é ou não uma ciência. Hoje, apesar de um ou outro autor discordar, a grande maioria dos teóricos da criminologia já reconhece que a criminologia é sim uma ciência. Isso significa o quê? Que ela tem um método de estudo próprio, ela tem um objeto próprio de estudo e ela tem funções próprias, tá? É por isso, inclusive, que se vocês pegarem lá o editalzinho de vocês, vai estar escrito assim, editalzinho não, né, professora? Edital. A gente vai pegar, vai estar lá assim, criminologia, objeto, método e funções, não necessariamente nessa ordem. Inclusive, acho que no edital de vocês está, em primeiro lugar, método, depois o objeto e depois as funções. Isso é o que se considera como necessário para que algo seja considerado uma ciência e não um simples saber, não uma simples, por exemplo, assim, uma disciplina, um saber, alguma coisa desestruturada, tá? Então já se considera que a criminologia é uma ciência. Então essa é a primeira parte da questão que parece que a gente podia falar assim, isso eu tomo por dado que está correto, mas não necessariamente. Então vamos lá, ela é interdisciplinar, ela é empírica e ela é dedutiva? Interdisciplinar, tranquilo, gente. A criminologia é interdisciplinar, a gente vai ver os detalhes daqui a pouco. Empírica também é empírica, tá? E dedutiva, será que a criminologia é uma ciência dedutiva? Aí é que está o erro dessa afirmação, tá? Ela não é dedutiva, agora eu vou explicar. Item para vocês. Então, o quadrinho que eu tenho aqui, para vocês, eu gosto de trabalhar com quadrinhos, quadros de resumo e tal, que ajuda o aluno. Então, olha aqui, a criminologia é uma ciência que ela é empírica, isso está especificamente no edital de vocês, ela é interdisciplinar e ela é indutiva. Isso não está no edital, mas as provas, as bancas adoram cobrar isso aqui, tá? Então, ela não é dedutiva, ela é indutiva. Então, a gente vai ver cada um desses itens agora, beleza?
que significa dizer que a criminologia é empírica? Vamos ali ler esse texto. Empírico é o conhecimento obtido pelos sentidos humanos. Ó, gente, professor, não estou entendendo direito. Sabe o que é isso aqui? Olho, nariz, olha só que bonitinho esse olho, gente. Os sentidos humanos, tá? Então, é empírico aquilo que eu conheço através da audição, da visão, do meu olfato, aquilo que eu consigo perceber. Nossa, agora virou um monstro, hein, gente? Mas é isso aí. Esse é o monstrinho, o criminólogo, tá bom? Empírico é o conhecimento obtido pelos sentidos humanos. No empirismo, a experiência humana sensorial, sentidos, tá? É a base para a compreensão do mundo. Uma ciência empírica, portanto, se baseia na experiência, na observação. Eu estou vendo o fenômeno criminal, eu estou sentindo o fenômeno criminal, eu estou sentindo mais medo, eu estou sentindo menos medo do crime, eu vejo as estatísticas criminais, eu percebo o fenômeno do crime, eu ouço a polícia passando, quer dizer, são as percepções mesmo, a tudo aquilo que é fruto dos sentidos, tá, humanos. Então, uma ciência empírica, ela se baseia nisso, tá? Então, voltando. Desse modo, podemos afirmar que as teorias criminológicas devem ser formuladas e explicadas a partir da observação do mundo. Então, a criminologia, ela é empírica, isso não tem dúvida, tá? Ela se baseia, então, nesse conhecimento prático do mundo. Eu observo o mundo, eu vejo o mundo, o fenômeno criminal, e aí vamos lembrar que, como a gente vai ver daqui a pouco, o objeto da criminologia não é só o crime, a criminologia é uma ciência que vai estudar o crime, o criminoso, o controle social e também a vítima, esses são os objetos da criminologia, e faz isso de maneira empírica, observando a realidade. Quer ver uma diferença? Olha só, quando a gente fala do direito, o direito é uma ciência que a gente fala, é uma ciência normativa. Você pega o direito penal, aí vai ficar bem clara a diferença. O direito penal, ele olha para a realidade, mas para fazer o que com ela? Para dizer como que ela tem que ser. Não é a ciência do dever ser o direito? Então ele vai falar assim, matar alguém é um crime. Ele já estabelece uma norma, é uma ciência normativa. Então olha para a realidade? Olha, mas para quê? Para normatizá-la. Tá? Para tentar dizer como que ele quer que a realidade seja. A criminologia não. A criminologia não valora o mundo, tá? A criminologia, ela olha para a realidade criminal dizendo, é assim que você funciona, deixa eu tentar entender esse mecanismo. Depois pode fazer propostas de política criminal, aí é um segundo momento. Mas a criminologia, ela quando olha para a realidade, ela olha para a realidade sem colocar uma lente, por exemplo, normativa. Ela se baseia na experiência, o criminólogo ele vai olhar a situação e vai perceber aquilo. Dessa observação, vi um pouquinho de realidade aqui, vi um pouquinho de realidade dali, comparei essas realidades, ele consegue começar a extrair, fala assim, olha, é assim que funciona. Ali tem furto, ali tem furto, ali tem furto. Os furtos acontecem em tal horário, em tal horário, em tal horário. Então o criminólogo ele vai começar o quê? A tirar algumas regras gerais. E quando eu falo em regras, não pensem em leis, tá, gente? Estou dizendo assim, regras do comportamento. Ele vai começar a perceber o fenômeno criminal a partir da realidade. Aí ele sobe um degrau e fala assim, já entendi. A maioria dos furtos acontecem das 19 às 22 horas, por exemplo. Tá? Então ele, observando a realidade, ele tira conclusões mais genéricas. Então ele parte da realidade, sem valorar. Tá? O papel da criminologia não é dizer, isso está certo, isso está errado. Não é isso. O papel da criminologia é olhar a realidade e ver como que ela funciona. Quem é que valora, quem é que fala, olha, não pode matar, e se matar tem uma pena de 6 a 12 anos, isso é o direito penal. Tá? Quem valora é o direito penal. Então, vamos estabelecendo aí essas diferenças, porque as bancas gostam de jogar com isso. O que cabe a um, o que cabe a outro, tá? Eu gosto de dar um exemplo que é assim, já tô eu aqui falando, mas tudo isso é revisão, tá, gente? Não é falatório, é revisão da matéria de vocês. Imagina, por exemplo, uma situação que
assim, quase ninguém nunca passou, né, por ela no Brasil, a pessoa tem um celular furtado, tá? Bom, ela estava, por exemplo, num metrô de São Paulo, ou de qualquer cidade, né, metrô de Brasília, tava com uma bolsa, uma mulher, por exemplo, e quando chega no seu destino, vai pegar o celular, porque vai conectar no WhatsApp, falar pra galera, cheguei, cadê o celular? Percebe que a bolsa estava um pouquinho aberta e que teve um furto. Então ela sabe mais ou menos onde aconteceu, vai fazer um boletim de ocorrência ou não, aí depende muito da situação, da pessoa, né, do que está envolvido ali. Agora a situação é, quem que vai dizer, olha, vimos quem é, foi aquele cara que furtou, por alguma razão, uma câmera, conseguiram pegar o cara, conseguiram identificar, e ele vai ser preso, ele vai ser processado, ele vai ser punido. Quem faz isso é o direito penal. A criminologia não se encarrega disso. A criminologia vai se encarregar, por exemplo, tá, de se preocupar o que aconteceu, que horas têm acontecido esses furtos, onde acontecem esses furtos, quais são os principais objetos de furto, o que a vítima tem sentido? Tem violência? Não tem violência? Não, é furto mesmo, não tem violência. Se tivesse violência, seria roubo. As ocorrências de roubo no metrô estão equacionadas, digamos assim. Ah, olha, estamos mantendo um padrão ou agora, de repente, explodiu esse fenômeno? Esses questionamentos, existe algo que possa ser feito para melhorar? Os furtos acontecem sempre em tal vagão, digamos, em tal horário, num lugar escuro, enfim, o que é que pode ser feito para tentar melhorar aquela situação? Então, tudo isso, essas são perguntas que a criminologia pode tentar resolver. Entenderam a diferença do direito penal para a criminologia? Então, voltando aqui para a nossa questão, a criminologia é empírica, tá? Ela vai observar a realidade sem valorar e, a partir disso, você tenta começar a criar teorias em cima do que você está observando. Além disso, a criminologia é interdisciplinar. Isso aqui também é pacífico, não tem dúvida nenhuma. É o seguinte, dentro do que se chama de criminologia, estão estudiosos das mais variadas áreas do conhecimento. Há cooperação de várias disciplinas. Por exemplo, sociologia, psicologia, medicina, direito, biologia, antropologia, estatística, assistência social. Todos esses campos do saber fornecem ferramentas úteis para a compreensão do fenômeno criminal. Olha, para quem não está conseguindo visualizar, está fazendo, mas professora, quem que é o criminólogo? Criminólogo podem ser profissionais de todos esses ramos do saber, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um operador de direito, uma pessoa formada em direito e que resolva se debruçar sobre algum fenômeno criminal para tentar entendê-lo melhor, para tentar equacionar, para tentar desvendar como é que ele funciona, por que aquilo está acontecendo, ele se tornou, digamos assim, um criminólogo. No entanto, a criminologia, ela não significa somente que ela pode ter profissionais dessas diversas áreas. Significa também que é importante que haja o quê? Cooperação. De nada adianta, por exemplo, esse profissional, essa pessoa formada em direito, está lá estudando um fenômeno criminal se ela não consegue olhar para aquela sociedade onde aquilo está inserido. Então, ela vai ter que se valer de conhecimentos da sociologia. Ah, mas ela tem que se valer também de estatísticas. Então, são conhecimentos que vêm de outros ramos e que são fundamentais para entender um fenômeno criminal, tá? Então, isso é a interdisciplinaridade da criminologia. Mas assim, mas professora, medicina? Não entendo como a medicina pode. Existem algumas linhas de estudo, por exemplo, que tentam entender por que algumas pessoas com algum transtorno psíquico, por exemplo, têm é mais propenso a cometer um crime ou menos. Isso é só um exemplo, só para vocês entenderem a interdisciplinaridade, tá? Então, você tem gente formada em todas as áreas estudando o fenômeno criminal, então é por isso que ela é interdisciplinar. Então já vimos que ela é empírica, já vimos que ela é interdisciplinar. Agora vamos para a terceira característica, que é o que tornou a nossa alternativa errada. A criminologia, ela é indutiva. O que isso quer dizer? No método indutivo, o raciocínio parte de dados particulares. Lembra que ela é
ela observa o mundo, ela parte de experiências sensoriais, então eu parto de dados particulares para se chegar a conceitos mais gerais. Então, olha só, vem aqui comigo. Por que ela é indutiva? Porque ela vai partir desses conhecimentos que eu observo, que eu vejo, que eu ouço, eu percebo pelos meus sentidos, tá? E depois, partindo dali, eu vou começar a subir o degrau a partir de processos teóricos, né, cognitivos, eu vou começando a observar e falo assim, olha, sempre acontecem homicídios depois depois da 1 da manhã nos bares em que e que ficam numa determinada região, e que não está iluminada, em que tem conflitos, enfim, tá? Então você começa a perceber isso, começa a perceber algumas variáveis, e a partir daí você estabelece regras mais genéricas, tá? Como, por exemplo, digamos, é importante fechar os bares mais cedo, é importante que haja policiamento nesses bares, é importante que haja iluminação nesses bares, enfim. Alguma outra... Isso já são medidas de política criminal, né? Mas o que eu quero dizer é... você começa a observar e aí você sobe um degrau. Se fosse o contrário, seria um raciocínio dedutivo. Então, por exemplo, no direito, como é que funciona o direito? O direito, além de normativo, ele é dedutivo, porque eu tenho uma regra geral. Qual que é a regra do artigo 121 do Código Penal? Não sei, professora. Tudo bem, essa nossa aula não é de direito penal, mas o artigo 121 do Código Penal é o artigo do homicídio e ele diz apenas o seguinte: matar alguém. Esse é o preceito primário da norma. O preceito secundário traz o quê? A pena. E é assim que funciona o direito penal. Você vai ter um tipo penal e você tem uma pena prevista para ele. Eu tenho essa regra genérica. Depois eu observo os fatos e vejo assim: você matou alguém. Se você matou alguém, eu pego essa regra genérica e aplico para o seu caso. É o contrário o raciocínio, entendeu? Você já tem a regra formatada, inclusive você tem que ter, né, princípio da anterioridade da lei penal. Então você já tem uma regra geral estabelecida para aquele caso, depois você vai aplicar ela para o caso concreto. Esse é um mecanismo de raciocínio lógico dedutivo, tá? Então a criminologia, ela é empírica, ela é interdisciplinar e ela é indutiva. Lembra comigo, ela é indutiva. Ela vai subir da experiência para uma regra geral, ok? Por isso que estava errada aquela primeira questão. Vamos para a segunda. O crime, o criminoso, a vítima e o controle social são objetos da criminologia. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo, isso aqui a gente já comentou na aula de hoje, tá? Isso aqui precisa saber, essa listinha você não vai para nenhuma prova de criminologia sem saber quais são os objetos da criminologia. Por enquanto, na história da criminologia são esses 4 os objetos, e as bancas adoram jogar com isso, é uma coisa bem fácil de resolver, tá? São essas palavrinhas, mas às vezes a pessoa pode se confundir e tal, então esses são os objetos. Volta aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Pode ser que em vez de crime, vocês vejam lá em algum lugar delito. Pode ser que em vez de criminoso, apareça o quê? Delinquente, tá? Vítima e controle social costuma aparecer com esse nome mesmo, tá bom? Então, isso aqui tá certo também, tá, gente? É a mesma coisa. Crime, delito, criminoso, delinquente são nomes que na criminologia são usados de maneira indistinta. Então, tanto faz você usar um, você usar o outro. Ai, professora, mas lá em direito penal eu vi que crime é uma coisa, vi que contravenção é outra coisa, não sei se delito é a mesma coisa. Gente, deixa essas discussões para o direito penal. Na criminologia, quando a gente falar em crime, em delito, a gente está usando, é a mesma coisa, tá? Se a gente fala de delinquente, fala de criminoso, fala de infrator, fala de desviante, a gente está usando isso de maneira indistinta, ok? Então, beleza. Esses são os objetos da criminologia. Opa, fiz até aqui um pequeno quadrinho, nem é um quadrinho, mas enfim, é só uma coisa gráfica pra gente lembrar, tá? Então, dentro dos objetos, a gente tem esses 4 itens, então, delito, delinquente, vítima e controle social. Gosto de dar uma pincelada, a gente ainda não vai falar de correntes criminológicas na aula de hoje, ainda não estaria na hora mesmo, mas eu gosto só de dizer uma coisa. Historicamente, a criminologia, até antes dela existir como ciência, quando ela ainda não existia como ciência, quando ainda
se estudava a partir do direito penal, o que era o crime, o fenômeno criminal, o primeiro objeto de estudo da criminologia ou dos estudos criminais era o crime, o delito, propriamente dito, tá? Depois, a partir do século, mais ou menos do século XIX, vou até anotar aqui um pouquinho para vocês, porque às vezes ajuda vocês a visualizar isso aqui. Então aqui, ó, se a gente pegar a era dos clássicos, os clássicos, gente, a gente também pode chamar de iluministas, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre eles na próxima aula, mas aqui a gente já pode adiantar uma coisa. Os clássicos, como por exemplo, se a gente pega os estudos de Marquês de Beccaria, tá? E outros iluministas da época, esse pessoal aqui, que tinha acabado de entender a importância do raciocínio na verdade, de quanto era científico fazer uma construção racional, esse pessoal lá até o século, digamos assim, 18, tá? Esses clássicos, eles estudavam mais o crime, o delito propriamente dito. Depois, a partir do século 19, mais ou menos, com o advento do positivismo, aí o delinquente começa a ser estudado cada vez mais. O que acontece? Só uma distinção que já pode ajudar muito vocês na prova, gente. Os clássicos, que eles são aqueles que desenvolveram todo um saber penal em cima dos postulados iluministas, eles entendiam o seguinte: o indivíduo, ele é livre para fazer as suas escolhas, para fazer as escolhas racionais. Então, ele tem livre arbítrio. Tendo livre-arbítrio, ele vai escolher ou não o caminho criminoso, tá? E aí eles estudavam o crime, de maneira geral era o crime que era estudado. Os positivistas, eles já começam a negar o livre-arbítrio. Quando a gente está falando de positivista, a gente está falando de quem? A gente está falando, por exemplo, para quem já estudou um pouquinho de criminologia, quando a gente começa a falar do Lombroso, do Garófalo, que são alguns nominhos que vão aparecer nos estudos de vocês. Esse pessoal já começa a negar o livre-arbítrio. Por quê? Qual que é o raciocínio deles? Existe um determinismo. Então eles falam o seguinte: olha, a pessoa, ela não tem liberdade de escolher, porque na verdade já existem características inatas que predispõem, que fazem, não somente predispõem, mas até que fazem mesmo que a pessoa seja ou não um criminoso, tá? Então é a negação do livre-arbítrio. Quando isso acontece, automaticamente, olha que interessante, a criminologia passa a estudar quem? Volta para a tela aqui, o delinquente. Porque a gente não está falando de negar o livre-arbítrio. Então, olha, se eu não tenho livre-arbítrio, é a própria pessoa que já tem esse determinismo dentro dela, ela já nasce criminosa de alguma maneira. Ah, então pera um pouquinho. Então eu preciso estudar essa pessoa. E aí começa a estudar o delinquente, tá? Então é muito interessante essa passagem aqui dos clássicos para os positivistas e o ganho de importância que, com o advento do positivismo, o ganho de importância que tem o papel do estudo do delinquente. Lembrem, anotem aí nas anotações de vocês, que o positivismo é quem traz o empirismo para dentro da criminologia. E muitos dizem, inclusive, que é aí que nasce a criminologia como ciência, porque ela deixa de ser só um apêndice, por exemplo, do direito penal e começa a se configurar como um saber quando fala assim: eu vou usar o método empírico, ou seja, aquele típico das ciências naturais, biologia, medicina, de observar a realidade, de ver o fenômeno acontecendo na sua frente, eles trazem para cá. Então, o empirismo vem para cá na criminologia, junto com os positivistas, tá? E aí que ela nasce como ciência. Bom, a vítima, a gente vai ter 3 momentos de estudo da vítima, a gente vai ter uma aula de revisão de vitimologia, a gente vai falar mais especificamente sobre isso depois, tá? A vítima, ela teve uma era de ouro, depois ela teve uma era em que ela ficou meio esquecida, e depois ela está, digamos assim, nos últimos séculos, renascendo novamente dentro dos estudos penais. E as instâncias de controle social, gente, só para ficar claro, o que é isso, controle social? O controle social são as instâncias que fazem com que as pessoas se comportem de uma maneira esperada. Então, por exemplo,
A família, a igreja, a escola, o trabalho, o direito, a polícia, os juízes, o Ministério Público, tudo são instâncias de controle social. As instâncias de controle social informais são aquelas que não têm Estado. Então, por exemplo, a família, você não precisa de Estado, né? As de controle social formal possuem o Estado na sua configuração. Então, por exemplo, a polícia é uma instância de controle social formal. Eles são objetos da criminologia também, tá bom? Questão número 3. Atualmente vivemos o que se denomina idade de ouro da vítima. Era o que eu estava falando para vocês. A gente vai ter uma aula específica sobre vitimologia, mas está errado, já adianto para vocês. Por quê? Porque nós tivemos a idade de ouro da vítima lá atrás, gente, até a Idade Média, tá? Depois o poder da vítima foi neutralizado e ultimamente há um ressurgimento, mas hoje a gente está aqui, ó, tá? O ressurgimento do poder da vítima. Então, por isso que está errado. Isso aqui é coisa muito antiga, Idade de Ouro da vítima. Na Idade de Ouro, que perdurou desde os primórdios da civilização até o fim da Alta Idade Média, você tinha a possibilidade de autotutela, ou seja, de fazer justiça pelas próprias mãos. Sabe aquele negócio de amarrar o pessoal no poste, dar porrada? Não pode, viu, gente? Aquilo chama autotutela. Na verdade, aquilo se chama vingança. E não pode fazer isso, tá? Mas nessa época podia. Depois teve a neutralização do poder da vítima, que tem início com a adoção de um processo penal do tipo inquisitivo no século XII. O processo inquisitivo, ele se opõe ao processo acusatório. Outra coisa aqui que as provas adoram perguntar isso aqui, viu, gente? Se vocês não estudaram isso, dá uma olhadinha. Ou memorize agora que já fica mais fácil. É o seguinte, em oposição ao processo acusatório, o processo inquisitivo concentra as funções de acusar e de julgar na mão do juiz. Então, no inquisitivo, o juiz acusa e ele mesmo julga. Imparcial? Não, né? Dá um problema sério de imparcialidade aí. Tá? Mas é assim que era o processo inquisitivo. O processo acusatório, que é o tipo de processo que a gente tem hoje, você tem uma pessoa encarregada de fazer a persecução, por exemplo, o Ministério Público, e outra autoridade encarregada de julgar. Tá? Então, os papéis não se confundem na mão da mesma autoridade. Depois tem uma revalorização do poder da vítima, que tem início no século XVIII e perdura até os dias atuais. Considera-se que a vítima tinha sido esquecida pelo processo criminal e que é necessário recuperar certa parcela do seu protagonismo. Um dos perigos que a gente tem hoje em dia com o ressurgimento do poder da vítima é uma demanda por um punitivismo exacerbado, porque as vítimas, com razão, se sentem lesadas e se é dado muita voz a elas, consequentemente, a gente tem um direito penal ampliado, tá? Então, quarta questão. Incidência massiva na população e culpabilidade são componentes do crime para a criminologia. E aí, gente, questão difícil, né? Olha só, essa questão aqui, gente, eu tô baseando no que um autor da Universidade de São Paulo, que foi o meu orientador de mestrado em criminologia lá na USP, ele faz uma tabelinha, não faz uma tabelinha, ele faz como texto, e eu fiz como tabelinha na prova de vocês, aqui para aula de vocês, quais são os componentes do crime para a criminologia, que são diferentes dos componentes do crime para o direito penal. Olha só, então, está errado isso aqui. Por quê? Porque está aqui, ó. Para a criminologia, deixa eu ficar aqui mesmo, eu ia ali para outra tela, mas não vai ficar bom porque tá pequeno. Então aqui, ó, para a criminologia, para que algo seja configurado crime, tem que ter uma incidência massiva na população, tem que causar dor, ou seja, tem que ter uma incidência aflitiva, tem que haver uma persistência espaço-temporal, tem que ser algum fenômeno que esteja acontecendo em um espaço e um tempo amplos, e tem que ter um inequívoco consenso social sobre aquela conduta para que seja considerado crime, tá? Então, esses são os componentes do crime para a criminologia. E para o direito penal? Tipicidade, licitude e culpabilidade. Professora, mas eu não sei o que é tipicidade, licitude e culpabilidade. Aí você vai ver isso na aula de penal, tá? Eu também dou aula de penal, mas hoje a gente tá vendo criminologia. Então, o que importa pra gente aqui nessa aula? Saber que não são coincidentes. Os componentes do crime para o direito penal são esses, tá? Tipicidade, antijuridicidade ou ilicitude. E a culpabilidade, alguns consideram que a culpabilidade não é elemento do crime no direito penal, é só
um requisito para a aplicação da pena, mas essa discussão a gente também não precisa fazer aqui. O que importa é que isso está lá no direito penal. E na criminologia é incidência massiva na população, incidência aflitiva, vamos voltar para a tela para vocês verem, persistência espaço-temporal e inequívoco consenso social. Então estava errado porque ali pegou um daqui e disse que era componente do crime, então errado. E a última questão de hoje, uma questão meio capciosa, a tipologia, por ser oriunda do direito penal, não configura a técnica da criminologia. Gente, tá certo ou tá errado? Ah, tá errada essa questão, viu? Tá muito errado. O que é isso aqui? Vamos lá. Tipologia, eu pus aqui de propósito para vocês não confundirem, por exemplo, voltar uma tela aqui, ó, com tipicidade, tá? Então, o que é a tipicidade? Linhas bem gerais, gente. Olha, um fato é típico quando eu tenho o artigo 121 dizendo matar alguém e a pessoa vai e mata alguém. Estava previsto, tem um tipo penal prevendo. Então, o fato é típico, tá? Isso é tipicidade. Tipologia é outra coisa, é uma das técnicas que a criminologia utiliza, uma técnica empírica que a criminologia utiliza, por exemplo, para classificar os criminosos. Aqui eu pus uma lista, gente, que vocês não precisam decorar. Eu gostaria apenas que vocês lessem quais são essas técnicas que a criminologia usa. Essa aqui não é uma lista exaustiva, existem outros, tá? Mas, por exemplo, inquéritos sociais, entrevistas, estudos biográficos, observação participante, estudos de follow-up, grupos de controle, testes, tipologia, ela aqui, tá? Estatísticas criminais, inquéritos de vitimização, criminologia comparada e tábuas de prognose. Então, o que é a tipologia? É a organização dos fenômenos criminológicos em tipos que reduzem uma multiplicidade de fenômenos a um conjunto articulado de características. Não entendi. Dei um exemplo. Ó, quando a gente faz uma tipologia assim, ó, olha, os criminosos podem ser divididos em criminoso nato, criminoso louco, criminoso habitual, criminoso profissional. Isso é uma que a gente chama de classificação, digamos, é uma tipologia. A criminologia trabalha bastante com isso, tá? Então eu coloquei aqui, fiz uma pergunta um pouquinho mais capciosa, mas só para vocês, para não pegar, vocês não serem pegos nessa confusão entre tipicidade, tipologia do direito penal e da criminologia, tá bom? Gente, para nossa primeira aula foi isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula, onde falaremos de criminologia e política criminal. Tchau, gente, até mais, foi lindo!